Vida Longa CBN. Doutora Gabriela, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Prazer ter a senhora conosco aqui hoje, hein? Obrigada. Bom, a gente está sentindo um calor fora do normal nesses últimos dias. E mesmo naqueles dias em que chove muito, cai temporal, a gente ainda sente o clima abafado. Por mais que um ventinho ajude a diminuir um pouquinho a sensação térmica, o calor é muito grande. E durante o verão, a gente sabe que algumas pessoas sentem falta de ar, sentem dores nas pernas, o coração às vezes bate mais rápido. Vamos falar para o nosso ouvinte essa relação entre calor e doenças, problemas cardiovasculares? Então, o calor está muito ligado às doenças cardiovasculares, porque nessa época do ano é mais fácil a gente ter a desidratação, principalmente. Por quê? Por causa do calor excessivo, a gente acaba suando mais, acaba ficando mais tempo, às vezes fora de casa, vai para a praia, esquece de beber água. Então, é importante, né, para o sistema circulatório que a gente se mantenha bem hidratado nesse calorão, né, que está fazendo. Então, o verão acaba que a gente vê um aumento das queixas, né, de desmaios, até de infarto, né, nos casos mais graves. Nossa, tem muita gente que reclama também da perna e do pé inchados. Tem relação? E tem relação. O que que acontece? O calor, ele acaba dilatando um pouco as veias das pernas, né, a circulação das pernas, e aí a gente sente uma sensação de inchaço maior nessa época do ano. Acaba que a pressão também pode cair por causa justamente dessa dilatação dos vasos das pernas. Então, é muito comum um edema, né, que é esse nome, um inchaço nas pernas nessa época do ano. A alimentação também muito rica em sal, bebida alcoólica, essas coisas também ajudam as pernas ficarem mais inchadas. Mas vamos lá, quando a senhora fala em dilatação, é porque elas abrem um pouco mais, né? Passa mais Isso, sangue desculpa. ali, porque a gente também tem aquela noção de que a batata da perna é o segundo coração. Então, nesse caso, não seria melhor se tem mais espaço para o sangue passar? Muita gente se questiona disso, né? Mas meu sangue não está passando pela perna. Não é bem assim o funcionamento. Tem a ver com a dilatação. A dilatação, ela acaba retendo mais líquido. O retorno da veia é mais difícil. O retorno do sangue pela veia é mais difícil. Uhum. Então, quando as artérias e as veias estão mais dilatadas, a gente acaba tendo um retorno do sangue mais difícil. A panturrilha é um músculo que ajuda nesse retorno. Só que nem sempre ela dá conta, porque às vezes o calor está tão intenso e a gente às vezes acaba ficando ainda com a perna mais inchada do que o normal, né? Do que isso não acontece geralmente no inverno, né? Entendo. Ou acontece menos. Colocar a perna para cima ajuda bastante? Ajuda um pouquinho? Ajuda muito, né? Beber muita água, evitar o sal, porque assim, a gente fala do sal, às vezes a pessoa vai para a praia, acaba que está de férias, não se preocupa tanto com a alimentação, e aí acaba exagerando um pouquinho no sal. Isso associado ao calor acaba inchando muito as pernas. Uhum. Outras partes do corpo podem inchar? A gente está falando das pernas, mas, por exemplo, a mão pode inchar por ser uma extremidade. Você pode sentir, de repente, o pescoço, a região do ombro. Outra parte Isso. do corpo dá sinal também? Dá sinal também. Então, assim, é mais comum a gente ter aquela sensação de desmaio, né? Porque justamente isso, porque o corpo está todo dilatado por causa do calor. Então, a circulação fica mais lenta, é como se ficasse mais difícil de retornar o sangue para o coração. Então, isso acaba ajudando a gente a ter essa sensação de inchaço, né? Que é muito comum nessa época do verão. Às vezes a pessoa sai, no sol está muito quente, aí ela se sente mal, a pressão cai. Tudo isso tem a ver com o sistema circulatório, com a dilatação do sistema circulatório.
Uhum. Tem uma outra pergunta também a respeito do inchaço das pernas, porque muita gente associa ao inchaço nas pernas de uma grávida, por exemplo, em que você aperta um pouquinho com o dedo indicador e fica aquela marquinha de fundo. Esse aí é o ápice do inchaço ou isso é que mostra que realmente está inchado? Isso, a grávida é outro problema, né? A gente tem um peso na barriga, o útero acaba comprimindo as veias que trazem o sangue da perna. E isso faz com que o retorno fique mais difícil. Então, aí a gente sente as pernas mais inchadas. E o volume das grávidas também, né? O volume sanguíneo de da mulher quando ela está grávida, ele praticamente dobra. Porque você tem uma placenta, né? Toda uma estrutura sanguínea ali que a gente tem que circular o sangue na mulher e ainda circular o sangue do neném. Então, o sistema circulatório todo fica inchado na grávida. E aí a gente vê as perninhas inchadas mesmo. Pois é, mas aí principalmente no final. Aí as pessoas que ficam comparando, não, nossa, sua perna eu já vi isso, tá, doutora? Nossa, mas a sua perna tá inchada. Senta e bota o pé para cima. Aí a pessoa, ela mesma, né, vai lá, aperta na altura da canela. Não, nem tá marcando, não tá inchado não, mas você sente que no sapato, no tênis ou na sandália, o bichinho o pezinho já tá estourando ali, mas a pessoa fala, não, olha lá, não tá afundando, não tá inchado. Porque é gravitacional mesmo. Então, assim, você pensar que a gravidade ali tá maior no pé, então ali é mais difícil. Começa a inchar pelo pé e vai subindo pela perna, né? Pela coxa, assim. Para chegar na coxa, geralmente é mais grave, mas você geralmente vê primeiro no pé, depois na perna, até a coxa. Chega na Nos coxa, casos mais doutora? graves. Na coxa eu nunca vi, Tem não. gente que chega nos casos graves, às vezes uma insuficiência cardíaca também, porque assim, a gente está falando de um problema geral, circulatório, né? Então, são várias coisas que dificultam o retorno da veia. Um deles é o calor, um deles é a gestação, mas tem outras causas, por exemplo, coração grande, né? Eu vejo muito isso no consultório, os pacientes chegam com medo. Meu pé está inchado, eu acho que meu coração está grande. Mas não tem muita relação, né? São raros os casos em que o coração está tão dilatado a ponto de não conseguir fazer esse retorno venoso, né? Esse retorno desse líquido. E aí acumula mesmo nas pernas. Bom, o fato de ser verão faz com que a pessoa tenha que ter uma atenção maior ao coração ou só se ela já teve algum tipo de episódio? Isso. O coração, hoje em dia, né, é a causa mais comum de morte. Quando a gente está, né, no calor, a gente tende, no verão, a gente tende a fazer mais atividade física, vai correr na praia, quer, né, mostrar o corpo mais saudável e tal, mas às vezes a gente exagera ou não faz aquela preparação necessária para fazer a atividade física. Então, assim, se você tem fator de risco, por exemplo, se você já é hipertenso, se você tem um colesterol alterado, se você já tem mais de 45 anos, faça primeiro um check-up, né, uns exames de rotina, para depois começar a sua atividade física. E não vai correr no calçadão se você não está preparado. Então, assim, o verão, eu acho que ele traz muito essa ideia de que a gente tem que ter o corpo, né, mais saudável, correr na praia. Então, isso acaba levando a gente a ter mais eventos do tipo infarto. Aí, eu tô falando de casos mais graves, tá? Mas, assim, a gente tem que voltar essa atenção pro coração, porque é importante a gente fazer o check-up anual, tá sempre no médico, pelo menos uma vez no ano, para ver se essa bomba tá funcionando, porque a bomba é o que circula no sangue, né? Adorei o bomba. A bomba, o coração é uma bomba, né? Assim, na mecânica, se você pensar, só consegue circular o sangue por causa desse músculo que está ali trabalhando. Exatamente. Agora, doutora, vamos lá. O pessoal está ouvindo a gente agora, está falando, olha, eu tenho lá meus 40 anos, 50 anos, nunca tive problema no coração, nunca tive ninguém da família, mas reparei que nessa primavera agora, para esse verão, esse último calorzão que fez, eu senti aí que eu fiquei com palpitação, o pezinho um pouco mais inchado.
A partir dessa idade, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum problema anterior, já é necessário procurar um cardiologista para examinar bem ou ter cuidado com o coração? Ou vai só quando você tiver algum problema, nesse caso, as pessoas que estão ouvindo a gente que repararam aí esse episódio? Não, eu acho que a gente tem que ter uma consciência de que a gente está exposto cada vez mais ao estresse do trabalho, à alimentação inadequada. Então, assim, muitas vezes não come uma comida saudável, ou come o que está ali na hora, que a gente precisa ficar correndo o ano todo. Então, assim, voltar esse olhar para o coração é importante, porque o estresse aumentado, uma alimentação ruim, mesmo que você ainda não desenvolveu os fatores de risco, né? Às vezes o seu metabolismo ainda está dando conta do colesterol, você pode ter uma doença cardíaca. E a gente está vendo cada vez mais cedo o infarto em jovens, né? O infarto em mulheres que não estavam tão expostos ao estresse do trabalho. Então eu acho legal assim no final do ano, porque a gente acaba repensando algumas coisas que a gente quer para o ano que vem. Uhum. Então, voltar esse olhar para o coração é muito importante. Justamente por isso, porque a gente vê cada vez mais jovens, pessoas sem fatores de risco, tendo infarto. Ah, doutora, mas isso acontece por quê? Porque a gente está exposto cada vez mais cedo ao estresse no trabalho, a uma alimentação ruim, que antigamente às vezes não tinha, ao cigarro, né? Que também está muito ligado às doenças do coração. Uhum. Agora, doutora, existe algum grupo que seja de mais risco? Por exemplo, crianças, idosos, né? A gente está lá na ponta de quem está começando a fazer o seu corpinho e aquele idoso que já está todo formado e já está começando a envelhecer, né? Mesmo. Um deles está em grupo de risco. Existe alguma outra doença que possa fazer com que a pessoa seja o grupo de risco para doenças cardiovasculares? Isso. Então, assim, voltando ao calor do verão, né? As crianças, elas têm mais chance de desenvolver a desidratação. Uhum. Primeiro porque elas não sabem pedir, não sabem identificar às vezes que estão com sede. Outras que elas ficam brincando e às vezes não se concentram em ter que beber água. Esquece, Então, o né? A adulto brincadeira tá tão esquece. boa que esquece de beber Tá água. tão boa, tá de férias, tá lá na praia com os amigos, com os amiguinhos. E assim, então o adulto ele tem que oferecer água para as crianças. E os idosos, no outro oposto, a gente vai perdendo com o envelhecimento um receptorzinho da sede. E aí a gente às vezes também esquece de beber água. Então, tanto as crianças quanto os idosos, a gente tem que ter que o adulto oferecer e não esperar pedir. Porque Uhum. a desidratação é muito rápida nesses dois grupos. E aí o calor, associado ao calor e ao fato de não beber a água, né, de não estar se hidratando, pode gerar consequências mais graves. Quando uma queda de pressão, às vezes um desmaio, né? Uhum. E aí, às vezes, gerar um problema maior. Até renal, né? Até renal, com Uhum. certeza. E aí, outras consequências, né? Uhum. Aí, os problemas renais pode gerar pressão alta, essas outras coisas assim, mas aí em casos mais graves, né? Uhum. A minha mãe tem uma máxima, doutora. Ela faz o seguinte: foi ao banheiro, fez pipi, bebe água. Bebe água, isso. E o Concorda idoso, com a concordo sabedoria? plenamente, com certeza. Porque o idoso, ele perde a vontade de beber água. Então, se você não ficar atrás, ou se você não tiver um controle de estar com uma garrafinha ali, você vai esquecendo, até pela correria do dia a dia. E aí, isso ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, pode prejudicar a função renal e aí trazer outras consequências graves. Uhum. É claro que a gente está falando desse período mais quente, nós vamos no verão até 22 de março, se não me falha a memória, 22 de março. Mas não é só olhar para o coração no verão, né? O ano inteiro o coração precisa ser cuidado. De quanto em quanto tempo é bom procurar um cardiologista, para quem já tem doenças cardiovasculares e para quem nunca teve? No mínimo uma vez por ano, né? Eu acho que a gente, exatamente pelo fato de hoje as doenças cardiovasculares ser a principal causa de morte, né? A gente tem que prevenir, que é muito mais fácil
do que depois eu ter que remediar todas essas situações que eu conversei com você. Então, uma vez por ano, vai ao cardiologista, vai ao seu clínico geral, às vezes, para fazer um check-up da bomba, igual eu falei, né? É Do verdade. motor ali, se está funcionando direitinho. É isso mesmo. Bom, gente, só cuidando do coração é que a gente pode ter, né? Com atenção, com cuidado à saúde do geral, mas também o coração, uma vida longa, que é o nome do nosso Uma quadro aqui, Vida Longa CBN, né, doutora? Isso, então, para a gente ter essa vida longa, a gente precisa cuidar da parte cardiovascular. E como a gente está cada vez mais estressado, sem se alimentar bem, então vamos parar para cuidar um pouquinho da gente, para a gente viver muitos anos. Uhum. Na dúvida, sentiu tontura, achou que foi desmaiar, sentiu, de repente, visão turva, alguma coisa assim, pode ser o calor, senta, espera passar, toma água, se hidrata. O que que faz no momento desse? Porque depois tem que ir ao médico, né? Assim, a gente ajuda o retorno venoso quando a gente deita e coloca as pernas para cima. Então, se os sintomas forem, né, de desidratação, ou às vezes um desmaio, porque a pressão caiu por causa do calor excessivo, deita, coloca as perninhas para cima, né? Se não voltar rapidinho, tem que ir direto para o pronto-socorro. Mas se voltar, e depois agenda uma consulta com o médico para ver se tem mais alguma coisa. Mas não Se é esquece se não, hein, foi gente? só o calor, se não foi só o calor do momento, ou se foi mais alguma outra, né, alguma outra doença. É porque muita gente tem aquela sensação, não foi só uma vez, não vai acontecer de novo, não. Não vou ao médico, não. Vai. Na dúvida, melhorou, ok, É, mas ainda está quente. Vamos ter sol quente até março. Se acontecer de novo, vai, exatamente. né? Não, eu acho que assim, a gente tem que prevenir. Não pode ficar esperando. Eu falo, o coração, ele dá sinais. É igual o infarto. O infarto, ele dá dor no peito, ele dá dor na mandíbula, dá suor frio. Tem vários sintomas e o coração vai avisando. Só que muitas vezes as pessoas, elas não param para reparar o que elas estão sentindo realmente e acaba deixando, vai Uhum. passando até que acontece o evento. Então é muito pior quando Desses acontece. primeiros sintomas do coração até o infarto, quanto tempo mais ou menos passa, doutora? Então, assim, é muito difícil eu falo assim, é muito difícil você infartar do nada, sem saber. É claro que tem casos raros em que a pessoa não sente nada e foi o primeiro evento de dor e já desmaiou. Mas geralmente demora anos para a evolução do coração, para Uhum. ele realmente entupir as artérias, para poder sentir alguma coisa. Então, por isso que é importante o check-up, porque Uhum. o exame de rotina, né? Para você fazer todos os anos, para que essa evolução seja acompanhada pelo médico. E Sim. às vezes barrar a evolução antes que aconteça um evento mesmo do infarto, que é uma coisa mais grave, né? Uhum. Doutora Gabriela, muitíssimo obrigada por estar conosco aqui na CBN. Finalzinho de ano, calorão, sol a pino, né? Mesmo quando o tempo está nublado e chove, o calor, o abafamento continua. Muito obrigada por alertar os nossos ouvintes para esses cuidados, para essa atenção especial com o nosso coração, viu? Eu que agradeço a CBN, eu sou ouvinte da CBN, Oba! gosto muito de escutar as dicas de vocês e sempre que precisar, procure o médico, é importante. Eu acho que a gente voltar o olhar para a saúde da gente, a gente vai ter essa vida longa aí que a gente precisa. É isso aí, doutora. Olha, um feliz 2024 para a senhora, viu? Tá, joia, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.